Ok. Então vamos lá, pessoal. Chegando ao fim, tudo bem? Animados para o começo das férias? Ansiosos? Ah, beleza. Então vamos lá, nosso último tópico, continuidade de limites. Que a gente não vai precisar de mais nenhuma aula extra, seria uma loucura, mas tudo bem. Então, nessa parte aí, a gente vai tentar entender melhor aquela definição de continuidade, né, que a gente aprende na graduação com epsilon e delta, né, muitas vezes de forma memorizada ou nem isso. Então, tentar entender o que aquela demonstração quer, o que aquela definição quer dizer e por que a demonstração tem que ser dessa forma, né? Assim. E as relações entre continuidade e limite, né? A gente aprende muitas vezes em cálculo 1 uma coisa, assim, que a função é contínua, sei somente se o limite existe é igual ao valor da função no ponto. A gente vai dar uma problematizada nessa afirmação, né? Aquelas coisas que esse tipo de afirmação nas disciplinas convencionais de cálculo tem aquela intencionalidade simplificatória. Vai falar também de alguns exemplos de funções, que eu chamo de funções não caretas, que ajudam também a problematizar outras afirmações que também são simplificatórias, como por exemplo aquela função contínua, é aquela cujo gráfico pode ser traçado sem tirar o lápis do papel. Essa afirmação ela pode até ser feita em algum contexto, né? Assim, mas a gente tem que ter, pensando do ponto de vista do ensino, da aprendizagem, a gente tem que ter cuidado com o que isso sinaliza para o aluno, né? O que isso diz para o aluno. E eu acho que sempre tem essas coisas tem uma intenção de tornar o curso de cálculo mais tecnicista, né? Mas assim, faz desse jeito aí que vai dar certo. Então é um pouco esse o nosso objetivo. E depois a gente vai ver dois teoremas importantes sobre continuidade que estão relacionados com aquilo que a gente falou dos invariantes topológicos, conexidade e continuidade, né? Já falei que compacidade, já falei um pouco disso na última aula. Qualquer função contínua preserva a conexidade e continuidade, ou seja, leva conexo em conexo, compactos em compactos, e essas propriedades genéricas de funções contínuas, no contexto de funções de R em R, se traduzem em dois teoremas muito conhecidos, que são o teorema do valor intermediário, né, que é muito falado assim, no cálculo 1, e o chamado teorema de Weissner, né, que toda função contínua no intervalo limitado e fechado tem máximo e mínimo. Beleza? Então basicamente é isso que a gente vai fazer. Aí acabou. Essa parte aí eu acho suave, mais suave mesmo, assim, porque ela é mais assim, sei lá, concreta, vamos dizer, sei lá, do que topologia, por exemplo. Com certeza. Enfim. Então vamos lá. Não está dando para aparecer nada aí. Tudo bem. Eu coloquei isso aí com uma melodia, né? Porque eu sempre, como eu já falei, não sei se dá para esclarecer essa tela, mas vocês podem ir acompanhando aí se vocês quiserem abrir aí esse PowerPoint, né? Porque tem o desenho ali. Então, como eu já falei aí, essas definições, que a gente já viu uma definição parecida com essa quando a gente falou de limites de sequências, né, com epsilon e n0 no caso. Agora a gente está vendo com epsilon e delta, beleza? Então eu acho que essas definições têm uma melodia comum, no sentido de que elas cantam uma música, né? Elas têm um ritmo comum, né? E essa mesma melodia, em diferentes contextos, ela está associada a letras diferentes. Ou seja, ela diz coisas diferentes. E a gente vai ver que esse mesmo ritmo dessa definição, essa mesma melodia, aparece nas definições de limite, né? Assim, de limite que a gente vai ver daqui a pouco, né? Definição de limites de função e de limites
Aí tem várias definições de limite, né? Porque tem limite infinito e infinito, beleza? E as duas coisas juntas. Enfim, todas elas têm essa mesma estrutura, certo? Que a gente está vendo aí. Só que em cada uma dessas definições elas dizem coisas diferentes. Tranquilo? Beleza? Então o limite tem muito. O conceito de limite está muito relacionado com o conceito de continuidade, mas ele diz uma coisa, ele tem assim, vamos dizer, um objetivo diferente, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E limite no infinito também não é um caso particular de limite, é outra coisa também, né? Embora tenha o mesmo nome e a mesma notação, tá? Limite infinito, beleza? Então, que melodia é essa? A gente lê essa demonstração para todo x, não existe delta, tal, se x pertence a D, que é o domínio, então x menos x0 menor do que delta implica f de x menos f de x0 menor do que x. Beleza? Tranquilo? Primeira observação, antes de falar especificamente sobre a estrutura, sobre o ritmo dessa definição, eu quero chamar a atenção para aquilo que está destacado em vermelho ali, tá? Que é o x0 pertence a D. Tranquilo? Só faz sentido falar em continuidade, ou seja, perguntar se a função é contínua e descontínua num ponto pertencente ao domínio. Beleza? Tranquilo isso? Então, como eu já falei aqui, a função que a gente vem calculando 1 sobre x é contínua. Tá? Porque essa é a ideia, essa definição ela diz essencialmente que uma função contínua não pode rasgar, não pode separar as coisas em dois pedaços. Mas no caso de uma função tipo 1 sobre x, o domínio já é rasgado. Então a função não está rasgando, porque nos pedaços onde o domínio é conexo, a função não separa, então não rasga. Então ela é contínua. Tranquilo? Então não faz sentido nem enunciar a pergunta f de x é contínua ou descontínua no ponto x0 igual a 0. Essa pergunta não faz sentido nem ser enunciada, beleza? É como perguntar assim, 3 meios é par ou ímpar, né? O conceito não se aplica àquele ponto, beleza, pessoal? Tá? Então isso já é uma coisa que às vezes é simplificada em cálculo 1, né? Assim, que eles falam que a função é descontínua e tal. Mas por que é importante pensar sobre isso? Porque o objetivo do contexto de função, do conceito de função contínua, né, a ideia do conceito de função contínua, está muito relacionado com aquelas coisas de topologia que nós vimos, né, por isso que a gente viu isso antes. Que é a ideia de levar pontos próximos em pontos próximos. Entendeu? Então, o que a gente está essencialmente perguntando, quando a gente pergunta se uma função é contínua ou descontínua, num ponto x0, né, essa função é contínua ou descontínua num ponto x0. O que a gente está perguntando com isso se os pontos próximos de x0 no domínio são levados em pontos próximos de f de x0 na imagem. Beleza, pessoal? Ou seja, em outras palavras, se a função não está rasgando o domínio naquele ponto. Beleza? Tá de boa isso? Tá fazendo sentido? Certo? Então, por isso que não cabe perguntar se uma função é contínua ou descontínua num ponto que não seja o domínio. Tá legal? Tá de boa isso? Certo? Pode falar, gente. Alguma questão, por enquanto. Certo? A gente vai ver que limite é outra coisa. Aí limite sim, a gente pode perguntar o limite de um ponto que não seja no domínio. Porque limite a gente quer falar de tendência, tá? Beleza? E aí a gente vai precisar que o ponto seja ponto de acumulação, né? Que é o que eu falei até, gente. Ponto de acumulação, eu estou falando só porque a gente vai precisar dele quando falar de limite, tá? Então vamos lá. Beleza, pessoal, até agora? Tranquilo? Bom, aí tem esse desenho aí que não está dando para ver. Não sei se dá para escurecer essa tela, tem medo de tentar, para as coisas pararem de funcionar. Essa luz nunca apaga, né? O interruptor não está. Não entra. Enfim.
Mas esse negocinho que está aí é um print de uma tela de GeoGebra, que tem esse arquivo também de GeoGebra lá disponível no Google Classroom. Beleza, pessoal? Que tem até, não sei se está dando para ver, mas ali assim tem um controle deslizante que tem um valor de epsilon. Tá? Então você escolhe o valor de epsilon no contradomínio, beleza? E aí você acha o valor de delta correspondente, tá legal? Certo? Então, o que essa definição diz? Que quando a gente diz para todo epsilon existe delta, a gente está dizendo que os valores de f ficam arbitrariamente próximos de f de x0 para valores de x suficientemente próximos de x0. Tranquilo? Tá? Então, como a gente já falou quando a gente discutiu a definição de limites de sequência, o termo arbitrariamente tem a ver com para todo, e o termo suficientemente tem a ver com o existe. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, para todo é arbitrariamente, que é o seguinte, eu vou escolher eu sou obrigado a escolher qualquer epsilon. Tá legal? Beleza? Por isso que é arbitrariamente, para todo epsilon, seja o epsilon que for, então, dado um epsilon arbitrário, dado um epsilon qualquer, eu tenho que ser capaz de devolver um delta, então é um delta suficientemente pequeno, beleza? De tal forma que os valores de x que estão a uma distância de x0 menor do que delta, têm suas imagens a uma distância de f de x0 menor do que a epsilon. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Alguma pergunta até aqui? Vocês têm recordações de ter visto essa definição na graduação? Alguma recordação que gostariam de compartilhar? Vocês viram essa definição? Não. E como foi a experiência? Não entenderam nada? Então, é uma coisa muito técnica e mecânica, né? Muito mecânica. Também GeoGebra quando eu fiz. Hã? Eu já tinha, mas acho que o professor sabia que existe. A minha tinha GeoGebra. Qual era aquele Maple? Eu também usei muito mesmo na época que começou. Mas eu lembro de que sempre você dá um exemplo para dizer qual seria aquele epsilon, né? Eu lembro disso. Então essa tela de GeoGebra está fazendo isso, tá? Pode até abrir ela se vocês quiserem, tá? Mas depois vocês podem abrir no celular também. Mas eu lembro que era totalmente geométrico, algébrico, assim, tipo, no quadro, eu ia fazer o quadro todo para mostrar, e tu ficava assim, pô, mas isso parece meio roubado, né? Eu lembro de ter... Que é isso, né? Você escolhe um valor qualquer e faz, assim. E eu ficava pensando, cara, isso na prova eu vou ter que inventar algum valor, e na prova nem a ideia era perguntada. Pois é. Mais alguém? Tá. Mas você lembra de ter visto essa definição, né? Jéssica? Não? Tá. Teve ter visto, mas foi aquela coisa que passei de esquecer. Passei da prova, não lembro mais. Beleza. É isso. Bom, mas a gente vai falar bem mais dessa definição ainda, tá? Estou só começando, mas essas coisas que eu estou falando até agora estão fazendo sentido? Tá. Então, olha só, esse desenho representa isso. Repara só. Dá pra ver aqui mais ou menos um pouco, tá? Ó, aqui tem os eixos, aqui tem o gráfico da função, tem o ponto aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Aí, aqui é o ponto, é a imagem. Esse ponto aqui é o f de x0, tá legal? Certo, pessoal? Beleza? Então, eu escolho um raio epsilon em torno de f de x0 aqui, tranquilo? Certo? Então, dado esse raio epsilon, que é arbitrário, certo? Aí eu volto aqui, né? Eu pego a contra-imagem, aí eu consigo escolher um raio delta aqui no domínio de tal maneira. Isso que esse desenho procura mostrar, ó. Que
todo mundo, isso aqui, ó, x menos x0 menor do que delta implica f de x menos f de x0 menor do que f. Ou seja, todos os pontos do domínio cuja distância a x0 é menor do que esse raio delta vão ser levados, tem suas imagens f de x com distância f de x0 menor do que f. Tá legal? Beleza, pessoal? Então, para todo epsilon, eu sou capaz de escolher um delta que tenha essa propriedade. Tranquilo? Tá? E aí no GeoGebra, vocês podem mudar o valor de epsilon aqui no controle divisante. E aí, para visualizar isso, conforme o valor, eu peguei esse raio delta aqui para esse valor de epsilon, tá? Se você diminuir o valor de epsilon, esse raio delta aqui não vai mais servir, mas vai ter um outro raio delta. Por isso que para todo epsilon eu consigo, um epsilon arbitrário, eu consigo escolher um delta suficientemente pequeno, tá? Certo? Beleza? E aí, tá de boa? Então, olha só, outras formas de escrever. Tá. Outras formas de escrever antes disso aqui. Tá. Outra forma de escrever essa definição ali. O que está escrito ali, ó, quando eu escrevo x, módulo de x menos x0 menor do que delta implica módulo de f de x menos f de 0 menor do que f, o que eu quero dizer é distância de x a x0 menor do que delta implica distância de f de x a f de x0 menor do que f. Tá? Então, sempre que eu falo de distância, eu posso escrever em termos de bolas. Então, ali a gente está visualizando essas bolas, tá vendo? Tem a bola que é aquele intervalo na vertical, que é a bola de raio epsilon, e a bola de intervalo na horizontal, que é a bola de raio delta. Então, em termos de bolas, isso se escreveria assim, ó, certo? Se eu pegar um x pertencente à bola de raio delta, aí aquele interseção com domínio, né, poderia até ser suprimido, porque eu já estou pegando um x pertencente ao domínio, de qualquer maneira, entendeu? Certo? É só para destacar isso, certo? Beleza? Então, se eu pegar um x dentro da bola de raio delta, seria isso aqui, ó, um x aqui dentro, tranquilo? Então, eu vou ter o f de x pertencente aqui. Tá beleza, pessoal? Ou seja, todo mundo que está aqui dentro, todo valor de x que está aqui dentro, tem um f de x correspondente aqui dentro dessa bola de raio delta. X. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo, pessoal? Certo? Todo mundo está confortável ou vocês estão com sono? Falei, deve ser o primeiro, né? Não, a gente falou os dois, Depois do almoço, o sono para mim é inevitável. Então, daqui a pouco você dá fora. Tomar no café. Tô precisando de café. Tá. Não, mas tá tranquilo. Certo. Outra forma de escrever isso que vai aparecer aí em seguida é que o F da bola está contido na bola do F. Tá legal? Que é o seguinte, olha só. Outra maneira de dizer isso, aqui eu acho que no desenho, vou botar longe. Isso aqui, ó, eu acho que no desenho, eu acho que essa é uma outra forma equivalente de escrever, e no desenho dá para ver isso bem, assim, que é o seguinte, olha só, o que eu estou dizendo aqui? Que todo ponto x pertencente à bola de raio delta que está aqui, beleza? Tem f de x pertencente à bola de raio epsilon que está aqui, beleza? Tranquilo? Tá? Outra maneira de dizer isso é que a imagem dessa bola, certo? Cai dentro dessa outra bola aqui. Deu para ver isso? Certo? Todo ponto que está aqui tem sua imagem aqui dentro. Tranquilo? Isso quer dizer, se eu calcular a imagem dessa bolinha aqui, essa imagem vai cair dentro da outra bola. Tá legal? Certo? Beleza? Que é o que está escrito aqui, ó. O F da bola de raio
que é a bola de raio delta daqui. O F da bola de raio delta como é que eu, tipo assim, projeto isso no gráfico, cai dentro da bola de raio F. E centro F de x delta. Fez sentido isso? Certo? Tranquilo, pessoal? Certo? Agora, filho, a imagem, a bola da imagem está com raio diferente. Como assim? Do domínio. Sim, é com raio diferente. Esse raio depende da função. Mas, repara, o raio do domínio é muito menor que o raio do contra-domínio porque essa função está muito inclinada. O raio não tem que ser igual de forma nenhuma. O delta outro é certo? O que importa é que para cada epsilon que eu escolher, eu consigo, cada epsilon arbitrário que eu escolher, eu consigo exibir um delta, eu consigo escolher um delta de tal maneira que isso aqui aconteça. Mas esse delta não tem que ser igual a epsilon não, entendeu? Beleza? Tranquilo? Genesia, falar? Não, são duas coisas. Primeiro que acho que é a dúvida da Margarete foi que na hora que você falou que era o epsilon e epsilon. Os dois eram iguais. O epsilon é aqui e delta é aqui. Aí depois só fiquei assim meio que na dúvida. Que eu falei isso. Tá. A minha outra dúvida é que eu estou vendo aqui a bola do delta está contida na bola do epsilon. Isso. Então, aí isso não consigo F enxergar. da bola de raio delta está contido na bola de raio F. Acho que eu vou escrever. Quando eu aplico a função na bola, É. de raio delta, vai dar na bola Do raio epsilon. do F que é. Olha só. Calma que eu vou pegar aqui. Tem a bola ali embaixo. Aí se eu aplicar a função daquela bola, vai sair aquela outra bola. A bola daquele F de x0. A imagem da bola. Essa bola vai estar contida. A imagem dessa bola está contida na bola O epsilon. Isso aí que eu tô. Porque é o seguinte, quando eu jogo, eu tenho um resultado lá. Essa bola aqui, quando eu aplico a função nela, No epsilon. Isso. Eu vou encontrar lá no delta. vai estar contida lá no delta. Beleza. Aí eu tenho que pegar esse delta, essa bola do delta, aplicar uma função. A função. A função? É, a função é a F da bola. Olha só, pessoal. Primeiro, vou fazer um desenho aqui, tá? Vamos entender o seguinte. Olha só, vou pegar um gráfico de uma função aqui qualquer, tranquilo? Beleza? Aí, esquece essa definição, vamos voltar um pouco atrás, tá? Esquece bola, continuidade e tudo, tranquilo? Primeira coisa é o seguinte, esse gráfico aqui, beleza? Aqui o domínio, aqui o contradomínio, tranquilo? Faz de conta que o domínio é R, enfim. Aí eu vou desenhar um conjunto A aqui, tá beleza? Certo? Um conjunto A qualquer. Esse conjunto A é um subconjunto do domínio, concorda? O que é o F de A? O F de A é o conjunto, é o subconjunto do contradomínio formado pelas imagens desses pontos. Então eu pego todos os pontos que estão dentro do conjunto A e vou calculando as imagens deles. Beleza? Tranquilo? Então o que é F de A? É isso aqui. Tá? Eu vou percorrendo o conjunto A. Beleza, pessoal? Certo? Então por isso que o desenho do gráfico é esse. Para cada valor de x aqui eu vou ter um F de x correspondente. O conjunto desses F de x é o F de A. É o F, é a imagem do conjunto A. Então esse aqui
seria um f de A contido no conjunto imagem da função que eu chamo de f de D. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Agora vamos dar de boa isso. Agora vamos voltar a isso aí. Na verdade, uma outra coisa que eu esqueci de alertar é que na vertical eu estou pegando a bola de raio delta, tá? De raio epsilon, desculpa. O que eu tenho na horizontal aqui não é a bola de raio delta exatamente. A bola de raio delta é contida aqui dentro. Porque isso aqui não é uma bola, porque vocês estão vendo aqui que o ponto X aqui não está exatamente no meio. Tranquilo? Então eu vou pegar uma bola de raio delta aqui dentro, por isso que é contido. Entendeu? Certo? Enfim, posso apagar esse desenho aqui? Olha só. Então agora você está tentando fazer um desenho igual a esse. Que está aí na tela. Ó. Calma aí. Vou desenhar também um gráfico de função careta, tá? Porque daqui a pouco a gente vai desencaretar por enquanto careta mesmo, certo? Eu desenhei um gráfico mais inclinado, certo? Mas esse raio, a relação entre o raio delta e o raio epsilon depende da função. O que importa é que dado um epsilon eu consigo um delta. Aí eu escolho um ponto aqui no domínio, x0, beleza? Esse ponto vai ter um f de x0 aqui. Tranquilo? Beleza? Agora eu escolho um raio delta, um raio epsilon, foi mal, um raio epsilon, vou desenhar mais ou menos igual, um raio epsilon, aqui ó, tranquilo? Certo? Em torno de f de x0, beleza? Então o que eu vou ter? Agora eu vou voltar com esse raio epsilon para cá, tá legal? Certo? Tranquilo? Então esse intervalinho aqui, na verdade é o que eu chamo de contra-imagem nessa bola, tá? Aqui, esse negócio que está marcado em rosa é a bola de raio epsilon e centro, escrevi em branco, não vai dar para ver. É a bola de raio epsilon e centro f de x0, tá de boa? Certo? É essa parada que está em rosa aqui, tá certo? Certo. Tranquilo? Tá? Então, esse desenho que eu fiz aqui é o seguinte, todo mundo que está aqui dentro vai ter imagem aqui. Certo? Tranquilo? Só que isso aqui não é exatamente uma bola, estão vendo? Ele está contido numa bola. Na verdade eu vou escolher uma bola contida nele. Contido nele. Entendeu? Beleza? Não é exatamente uma bola porque o raio não é igual, assim, tem, beleza? Para os dois lados. Mas eu vou escolher uma bola contida nele, que é isso aqui que eu vou botar em azul, tá? Tranquilo? Certo? O que eu vou fazer? Eu vou escolher um raio delta de tal forma que a bola de raio delta cabe aqui dentro. Tá legal? Então, esse negócio que está aqui é a bola. Esse azul aqui é a bola de raio delta de centro x0. Concorda? Agora, o que é que eu vou perceber? Agora, o que é que eu vou fazer? Igual eu fiz no desenho anterior que eu apaguei. Eu vou calcular a imagem dessa bola. A imagem dessa bola, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa bola aqui pelo gráfico, ó. Então, a imagem dessa bola é esse outra parada azul aqui. Estão vendo? Certo? Então, esse azul aqui, ó, é a imagem da bola de raio delta e centro x0. Aqui é a bola, na horizontal, na vertical é a imagem da bola. Então o que eu tenho nesse desenho? A imagem da bola de raio delta cai dentro, está contida na bola de raio epsilon. Isso quer dizer que todo ponto que está dentro dessa bola tem sua imagem dentro da outra bola lá. Certo?
Beleza? E aí, melhorou agora? Sim? 100%. Tá. Isso tudo é para dizer o quê? É para dizer o que essa dinâmica aí quer expressar. Quer expressar que os pontos que estão próximos, eu estou falando de bola, né? Porque bola é uma forma de falar de proximidade, entendeu? Beleza? Então o que eu quero dizer? Quando eu falo bola de raio delta, é o quê? Os pontos que estão próximos de x0 a menos de uma distância delta, concorda? Então o que eu quero? Qual é o objetivo de tudo de dizer isso? Que os pontos que estão próximos de x0 têm suas imagens próximas de f de x0. Tá legal? É isso que essa definição quer dizer. Beleza, pessoal? Entendido até agora? Certo? Tranquilo? Agora, alguma pergunta sobre isso? Estão sentindo que está refrescando o entendimento que vocês tinham disso da graduação? Meu objetivo é esse, tá aqui. Então, é entender melhor aquilo que a gente traz da graduação. Então, digam aí, tá? De boa isso? Tá. Então, olha só. Na verdade, uma outra observação sobre isso, que eu já falei quando a gente falou de topologia, no final, isso que eu vou falar agora é um pouco mais viagem, tá? Então, quem viajar não fique muito preocupado. No final da aula passada, né, quando nós falamos de topologia, eu falei o seguinte: topologia é um campo que fala sobre proximidade ou aproximação, tá? Bola é uma maneira de falar de aproximação, tranquilo? Mas eu falei, na verdade, tudo que a gente precisa para falar de proximidade são os conjuntos abertos, tranquilo? Tá? Então, eu tive que fazer esse ajuste aqui de botar uma bola aqui dentro de tal maneira, por quê? Porque a definição está formulada em termos de bolas. Por quê? Porque bola é um negócio prático da gente lidar, porque é módulo, aí tem ferramentas de igualdade triangular, né? Bola é uma coisa prática, né? Assim, para fazer as demonstrações. Mas na verdade, eu não precisaria usar bola para fazer essa demonstração, para enunciar essa definição. Eu poderia fazer tudo com abertos, porque aberto também é uma forma de falar de proximidade, né? Por quê? Porque o que é um conjunto aberto? É um conjunto onde todos os pontos são interiores, tranquilo? Então, se eu tenho um conjunto aberto contendo x0, eu garanto que os pontos próximos de x0 também estão nesse conjunto. Beleza? Então, o conjunto aberto é a forma mais básica de falar de proximidade. Por isso? Porque conjunto aberto tem a ver com a ideia de ponto interior. Então, eu garanto, se eu falo, tenho x0, x0 pertence a um aberto A. Eu garanto que o x0 é interior a A, ou seja, os pontos de x0 também estão naquele conjunto. Fez sentido isso? Então, na verdade, eu não precisaria nem de bola para escrever essa definição. Eu poderia pegar um conjunto aberto, em vez de ser uma bola aqui e uma bola aqui, eu poderia pegar um conjunto aberto aqui e um conjunto aberto aqui. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fez sentido isso? Tá, essa parte é mais difícil, tá, que eu estou falando. Beleza? Então, por isso que o conceito mais básico de topologia é o conceito de conjunto aberto. Tá? E, de fato, tem um teorema que a gente pode demonstrar que reenuncia essa definição em termos de conjunto aberto, que fala assim: uma função é contínua se e somente se a contra-imagem de qualquer aberto é um aberto. É exatamente isso que eu estou falando. Em vez de falar a bola vem daqui para cá, eu pego um aberto aqui, eu tenho um aberto aqui. Mas isso é um teorema que, se der tempo, a gente demonstra, tá? Mas fez mais ou menos sentido? Isso eu estou fazendo essa observação como uma forma de ressaltar a ideia básica dessa definição, que é essa: é dizer que pontos próximos são levados em pontos próximos, ou seja, ela não rasga. Tá? Então, a bola, no caso, ou o módulo, né, a distância, é uma forma de falar de pontos próximos, mas o que eu quero mesmo é falar dos pontos próximos. Beleza, pessoal? É isso. Tranquilo? Certo?
Fez sentido tudo isso? Sei sim. Tá? Pode botar na prova. Aí vai ter outra prova. Vai ter outra prova? Vai. Aí não sei quando, enfim, no Natal. Presente? Presente? É isso, eu vou dar uma prova e quando vocês quiserem, vocês entregam. Depois a gente faz uma entrevista sobre as duas provas. Pode ser uma entrevista coletiva, tá? Mas aí quando marcar a entrevista, você releia primeiro. Mas olha só, pessoal. Calma aí. Beleza? Tá de boa? Tá? As coisas estão encaixando assim ou não? Sim. Assustado com o presente do Papai Noel. O quê? Só assustado com o presente do Papai Noel. Não entendi nada. Fiquei assustado com o presente do Papai Noel, mas... Mas tem que ter, essa parte aí não foi certa. Tem que ter uma... Mas pode ser para depois. Se eu passar Natal, eu vou fazendo prova, tá? Segundo novo. Pô, é muito legal isso, né? Tipo, não precisa de bola. A bola é só para ficar mais fácil de trabalhar graficamente. Perfeito. Né? A bola, na verdade, não precisaria de bola. A bola é só para ficar mais fácil, que é uma coisa mais fácil de manusear, digamos assim. Entendeu? Certo? E falar isso, eu acho que é talvez mais difícil, mas eu acho que também ajuda a entender a essência da definição. Entendeu? Beleza? Por que tem que ser igual ali, né? Eu ficava pensando nisso, assim. Quero intervalar, por que de um lado e do outro tem que pegar a mesma quantidade? Exatamente, não precisaria. Tudo que eu precisaria é um aberto aqui que vai tendo um aberto aqui. Entendeu? Esse negócio de pegar o mesmo raio do lado é só por praticidade, não é uma coisa importante para a definição em si. Exatamente isso que eu estou querendo dizer. Beleza? Fez sentido isso, pessoal? Certo? Tá? Então, olha só. Continuando. Posso continuar? Tá. Agora, a gente vai fazer um exercício. Não sei se é agora, mas acho que é. Voltando a falar do ritmo, né? Reparem que essa definição, ela quer expressar isso. Pontos próximos são levados em pontos próximos, tá? Ela tem um ritmo para fazer isso, que é assim, eu começo esse ritmo, que eu identifico, para mim, a música que essa definição canta é um partido alto, tá? Porque o partido alto, muitos sambas de partido alto tem essa coisa do diálogo, de um fala, não todos, né? Assim, mas um fala, outro fala. Também poderia ser um slam, né? Assim, poderia ser um rap, poderia ser um repente. Mas reparem que tem um diálogo entre o domínio e o outro domínio. Então eu começo com x0, vou para o f de x0. Aí eu pego, para todo f não existe um delta, entendeu? É como se fosse um repente mesmo. Um fala uma coisa, outro responde outra. Então eu dou um epsilon, você tem que me devolver um delta. Beleza, pessoal? Certo? Para todo epsilon não existe delta. Então, aí eu mudo o epsilon, aí você tem que dar agora um novo delta. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então a gente vai fazer agora um exercício que ajuda a entender por que o ritmo é esse. Ou seja, por que eu tenho que começar dando delta para pedir o epsilon. Desculpa. Começar dando o epsilon para pedir o delta. E não ao contrário, por exemplo. Entendeu? Por que não funcionaria? Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver se é agora que vem esse exercício. Pronto, essa observação aí também. Só temos nomenclatura, né? Digamos assim. Então, isso aí que eu estou falando é para dizer se a função é contínua no ponto x0. Tranquilo? Uma função pode ser contínua num pedaço do domínio e não ser no outro. E quando eu falo assim, essa função é contínua, isso quer dizer que ela é contínua em todos os pontos do domínio. Beleza? Agora, ok? Certo? Então vamos lá. Tem isso aí antes. Depois a gente vai voltar a... Quer dizer, daqui a pouco a gente vai fazer esse exercício que eu falei, tá? Certo? Já a gente vai voltar nele. Esse exercício que eu falei é o seguinte. É porque
é aquela ideia de problematização, né? Muitas vezes a gente tem a ideia que as definições nascem prontas, né? Então, uma coisa que eu sempre gosto de repetir, que é as definições não inventam as ideias, as definições tentam capturar ideias pré-existentes. Então, essa ideia do que é uma função contínua, né? Historicamente, na história da matemática, essa ideia mudou muito até chegar precisamente a essa formulação que, em geral, é atribuída a Cauchy, né? Essa formulação de continuidade. Mas aquilo, o termo função contínua, nem sempre esteve associado a isso. Já houve uma época que o termo função contínua estava associado à existência de uma expressão algébrica para a função. Beleza? Função contínua é aquela que tinha uma fórmula. A gente vai ver que isso não é verdade. Tem funções contínuas que a gente não pode expressar por uma fórmula. Tá? Por uma fórmula, né? Por uma expressão. Tranquilo? Certo? Então, como é que essas ideias vão mudando ao longo da história? Vão mudando pelas próprias demandas da própria matemática, pelo tipo de problema que a gente quer dar conta. Isso vai forçando os conceitos matemáticos a serem ressignificados. Como a gente falou aqui bastante sobre o conceito de número, né? Assim. Então, aí mesma coisa. Então, até se chegar à definição que corresponde a uma formulação em termos formais, né? Assim, daquilo que se quer dizer, daquilo que se precisava dizer, melhor dizendo, por função contínua, isso pode demorar séculos. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Tá? Estou falando isso porque daqui a pouco a gente vai fazer esse exercício, que é um exercício que eu faço pequenas alterações nessa definição, tá? E mostrar que essas alterações não funcionam para expressar aquilo que a gente quer dizer com função contínua, tá? Beleza? Já vou voltar a falar sobre isso. Mas aí, antes disso, eu vou mostrar isso aqui, que é voltando àquele exemplo que a gente falou quando a gente começou a falar de topologia, que é a ideia de uma função contínua cuja inversa não é contínua. Tranquilo? Beleza? Então eu tenho essa função aí, que é a parametrização dessa circunferência de raio 1, tá beleza? Tá? Então essa função φ, ela vai do segmento de reta, né, ali, que é o segmento 0 fechado, 2π aberto. Esse cuidado de fechar de um lado e abrir do outro para a função ser inversível, porque senão ela não seria injetiva, né? Teria dois pontos com mesma imagem, beleza, pessoal? Certo? Enfim, essa função aí é contínua, tá? Porque ela não rasga. Então ela leva pontos próximos e pontos próximos, tranquilo? Tá? Só que ela não rasga, mas ela cola. Tranquilo? Então, quando eu vou fazer a inversa dela, eu sou obrigado a rasgar. Tá legal? Certo? Então, repara que essa função φ existe, quer dizer, é contínua, a inversa dela existe, ela é objetiva, mas a inversa é descontínua. Tá? Tá, então aquele ponto P0 é esse ponto aqui que eu estou chamando. T0 igual a 0 e T0 é esse ponto aqui, tá legal? Beleza? Que é o ponto 1, 0. Tá. Certo, isso aí é só como essa função é contínua. Agora, beleza? Tranquilo? Agora eu quero falar, então, da inversa dela, como eu estava falando. A inversa dela, que eu estou chamando de πc, ela está com a setinha para baixo. Então, ela vai da circunferência C no intervalo 0 a 2π, beleza? Essa função, repara que ela existe, ela está bem definida, tá? Mas eu estou falando intuitivamente que ela não é contínua, porque os pontos que a gente fixar, esse ponto P0 aqui, tranquilo, eu vou ter pontos
acima dele e os pontos abaixo dele, que vão ser levados em lugares diferentes. Os pontos que estão perto dele, mais acima, vão ser levados aqui, concorda? E os pontos que estão abaixo são levados aqui, porque ela está parametrizando assim. Beleza, pessoal? Tá? Vamos só encaixar isso, quer dizer, verificar que a definição que a gente acabou de ver se encaixa nisso, tá? Certo? Então, de novo, aquele ponto P0, e agora eu tenho o psi de P0 é o T0 que é igual a 0, beleza? Tranquilo? Porque ela está indo da circunferência do segmento, tá de boa? Tá? Agora eu vou escolher um ε0 maior do que 0. É isso aí. O ideal seria eu ter feito um desenho ali, mas eu fiquei com preguiça, tá? Mas vamos lá, visualizar esse desenho. Então, olha só. Vamos fixar um ε0 aqui. Então, a gente faria... Querem que eu faça com giz esse desenho? Vamos ver se dá para acompanhar. Aqui, se tivesse um quadro, pudesse escrever, seria bom. Olha só. Então, eu quero demonstrar que essa função, eu quero demonstrar de acordo com a definição, que essa função não é contínua nesse ponto P0 igual a 1,0 aqui, tá de boa? Certo? Tranquilo? Então, pensa numa bolinha de raio epsilon em torno desse P0. Todo mundo pensou? Certo? Tranquilo? Quem é a imagem desse P0? É esse T0 aqui. Se vocês quiserem que eu desenhe com giz, eu desenho de boa, tá? Mas vê se dá para acompanhar. Quem é a imagem desse P0? É o T0 aqui, concorda? Beleza? Então, para que se essa função fosse contínua, o que teria que acontecer? Para todo epsilon que eu fixasse aqui, eu teria que conseguir um delta aqui, ó. Na verdade, esse delta só vai ter um lado, né? Essa bola só vai ter um lado, eu teria que ter um delta aqui, certo? Beleza? Aliás, ao contrário, falando da função φ. O delta o epsilon que eu vou escolher é aqui, certo? Esquece que eu falei, está falando da outra função. Eu quero verificar se essa função aqui é contínua, tranquilo? Tá? Então, eu escolheria um epsilon aqui, certo? Para todo epsilon que eu escolhesse aqui, porque a função vai daqui para cá, tá? Então o epsilon que eu escolho é no contradomínio, tranquilo? Certo? Aquilo que eu estava falando antes era da função φ ainda, tá? Então, aqui é o ponto do domínio, aqui é a imagem dele, tá? Aqui é o P0, aqui é o T0, tá de boa? Certo? Então, eu teria, para todo epsilon que eu escolhesse aqui, agora a bola de raio epsilon só vai ter um lado, tá? Para todo epsilon que eu escolhesse aqui, eu teria que ser capaz de encontrar uma bola de raio delta aqui, de tal maneira que todo mundo que está dentro dessa bola de raio delta fosse levado dentro dessa bola de raio epsilon aqui. Deu para perceber isso? Certo? Querem que eu faça com giz? Pode falar, alguém quer? Tá. Então vamos lá, eu acho que é melhor mesmo. Olha só, vamos lá. Tentar desenhar uma circunferência da melhor forma possível. Certo? Sem compromisso com o tamanho das coisas, tá? Beleza? Tranquilo? Então, olha só, a função psi vai daqui para cá. Então, esse é o domínio, esse é o contradomínio, tá legal? Então, eu tenho que esse ponto P0 aqui é levado nesse ponto T0 aqui, concorda? Então, esse ponto T0 é o ponto imagem do ponto P0, concorda? Beleza? Tá? Então, para que a função seja contínua, de acordo com a definição que nós vimos no slide anterior, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher um epsilon em torno do contradomínio, em torno do ponto imagem, tá legal? Certo? Então eu vou escolher um epsilon aqui,
que eu vou marcar de rosa. Tá legal? Só que essa bola de raio só vai ter um lado, né? Porque eu estou na ponta do contra-domínio, beleza? Certo? Aí eu teria que ser capaz de quê? De escolher, dado esse epsilon aqui, concorda? Vou botar aqui. Dado esse epsilon, eu teria que ser capaz de escolher uma bola de raio delta aqui, beleza? Certo? A bola de raio delta pegaria esse pedacinho aqui, concorda? Uma bola de raio delta qualquer, tranquilo? Certo? Então aqui eu tenho agora um raio delta de tal maneira o quê? Que todo mundo que está dentro dessa bola de raio delta teria sua imagem nessa bola de raio epsilon. Tranquilo? Certo? Mas isso não vai acontecer, porque qualquer que seja o delta, por menor que seja, eu posso escolher um delta minúsculo, que não vai adiantar. Porque qualquer que seja um delta tem um ponto, que eu estou chamando nesse slide aí, de um ponto P índice delta, cuja imagem vai estar aqui assim. Tá de boa, pessoal, isso? Uhum. Certo? Deu para ver? Então, eu não vou conseguir aquilo que a definição exige. O que a definição exige? Todo ponto que está aqui dentro é levado aqui. Tá legal? Certo? Tranquilo, pessoal? Eu não vou conseguir isso. Certo? Porque não vou conseguir isso, é importante dizer, para nenhum delta. Certo? Porque qualquer delta que eu pegar, sempre eu vou ter os pontos que estão um pouco acima e os pontos que estão um pouco abaixo. Esses pontos que estão um pouco acima são levados aqui. Beleza? Porque são os valores de T pequenos, são ângulos pequenos ali na parametrização, tá? Esses pontos que estão um pouco abaixo são levados aqui, que é quando eu chego lá depois de dar a volta completa. Tranquilo? Certo? Então, eu estou negando a definição, né? A definição diz, exige o quê? Que para todo dado um epsilon, eu tenho que escolher um delta, tal que a bola de raio delta cai dentro da bola de raio epsilon. O que eu estou dizendo aqui é que qualquer que seja o epsilon que eu escolher, eu vou ter sempre um ponto, um pedaço dessa bola de raio delta que cai fora daquela bola de raio epsilon. Fez sentido? Certo? Eu acho que isso ajuda a pensar por que essa definição exprime a ideia de não poder rasgar. Então, essa função ela está rasgando. Tá? Eu tenho um pedaço, pontos próximos que estão aqui, repara, certo? Que são levados em pontos longe do outro lado. Se eu pegar um ponto um pouquinho acima e um pouquinho abaixo, eles estão próximos, as suas imagens estão longe. Essa é a ideia de rasgar. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Isso aí é mais fácil ou mais difícil que eu propor hoje? Fala, Jéssica. Eu também acho, não sei se é mais fácil, mas eu acho mais assim, palatável, sei lá. Eu acho mais legal isso, na verdade. Oi? Topologia são isso. muitas particularidades. Exatamente. Isso aí. Entender melhor. Cada vez mais trabalhando essa ideia de tomando um epsilon, segundo delta. Isso aí. André. Não, estou viajando aqui pensando no conjunto aberto. Tá. O conjunto aberto vai ter esse lance, né? O fato de ser aberto é que eu acho que vai incluir um pontinho lá do outro lado. Uhum. Assim fica muito mais Isso aí. Rapidinho, pessoal. Então, bola, a ideia de bola facilita a visualização, né? Disso também. Mas a ideia de aberto é que qualquer aberto daqui tem que ser imagem de um aberto de lá, mais ou menos é isso. Entendeu?
E aí o aberto aqui eu não incluiria aquele ponto. E aí... Isso aí. Mas, beleza? Posso continuar? Eu até desenhei ali, ó. O PC, que é aquele negócio que eu fiz ali, né? Sempre um ponto que está lá no outro extremo. Pronto. Agora, é esse exercício que eu falei, ó. Eu estou dando, então, seguinte. Essa função que está escrita ali, o gráfico dela está desenhado ali, o eixo não está aparecendo, mas vocês estão visualizando que função é essa, tá? Posso apagar isso aqui? Esse já filmou já. Esse já tinha filmado. Essa função aqui, ó. Tranquilo? Ó, essa função aí, beleza? Tranquilo? Olha só, essa função aí, a gente não quer que ela seja contínua, tá? Então, essa é a ideia desse exercício. A definição é para descrever algo que eu já sei que eu quero descrever, entendeu? Não é que a definição ela é inventada arbitrariamente, aí eu vou ver aquilo que se encaixa. Eu já sei de antemão aquilo que eu quero que a definição retrate. Beleza? Então a ideia é mostrar por que isso aqui não serve. Tá? Isso que está escrito aqui é uma alteração na definição de continuidade. Beleza? Então, por que isso aqui não serve como definição? Porque se eu adotasse isso como definição, essa função aqui seria considerada contínua, porque ela se encaixa nessa definição aí, beleza, pessoal? Essa é a ideia do exercício. Tranquilo? Certo? Beleza? Oi? Essa definição ainda é. Ah, essa ainda é. Deixa eu olhar. Agora que vai aparecer a outra. Ah, sim. Essa aí ainda nisso aí eu estou só querendo enfatizar a ideia de por que é para todo, né? Assim, porque se eu pegar um epsilon grandão, eu consigo um delta, certo? Então, aquele epsilon, ele é maior do que o rádio, tá vendo? Eu estou pegando um epsilon 2, certo? Beleza? Então, é como se quando eu diminuo o valor de epsilon, é como se eu estivesse refinando o meu instrumento, dando zoom no microscópio. Beleza? Tranquilo? Então, para aquele valor de epsilon que está ali, ela se encaixaria na definição de continuidade. Mas a definição de continuidade não é para um valor, é para todo o epsilon. Por isso que tem que ser... Não é dado o epsilon. Não é dado o epsilon, é para todo o epsilon. Porque eu posso ter um rádio minúsculo. Então, eu tenho que calibrar o valor de epsilon para enxergar aquele rádio. Tranquilo? Certo? Então vamos lá. Tá, agora eu mudei o valor de epsilon, eu não sei o que está escrito aí. Agora eu mudei o valor de epsilon, tranquilo? Botei um epsilon menor do que o rádio, não, um epsilon meio, e agora ele já pega aquele rádio. Aí para esse epsilon meio, essa função não se encaixa, não vai satisfazer, tá? Vamos lá, pronto. Agora sim. Agora eu estou fazendo uma mudança na definição, tá? E agora eu quero dizer, por que essa mudança não serve? Tá legal? Certo? Então eu estou pegando, em vez de pegar para todo epsilon existe delta, eu mudei a primeira parte da definição, tranquilo? Eu botei para todo delta existe epsilon, ou seja, eu estou mudando a melodia, estou fazendo outro ritmo. Em vez de começar do contradomínio, eu começo do domínio, tá? E eu quero dizer por que isso não dá certo. Tranquilo, pessoal?
Certo? Tá legal? Ou seja, o exercício aí é mostrar que essa função satisfaz aquele enunciado que está ali, tá? Essa função satisfaz essa propriedade. E a conclusão é, uma vez que essa definição satisfaz essa propriedade, isso significa que essa propriedade não serve como definição de continuidade. Eu não quero que essa função satisfaça a definição de continuidade. Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Tá? Então, é para vocês pensarem, antes de eu projetar a resposta, para vocês pensarem 5 minutos assim. Dado um delta, qual é o epsilon que satisfaz isso aí? Certo? Beleza? Então eu vou escolher um delta aqui, ó. Beleza? Eu escolhi um delta aqui. Tranquilo? Tá? Aí eu quero que vocês digam quem é o valor de epsilon, beleza? De tal forma que isso aqui vai acontecer. X na distância de x menos x0 menor do que delta implica a distância de f de x menos f de x0 menor do que f. É um epsilon em função desse delta, tá? Então, dado esse delta aqui, quem é o epsilon que eu vou escolher? De tal maneira que isso aconteça. Alguém tem alguma ideia? É uma fórmula, epsilon igual a tanto em função de delta, tá? Epsilon igual a delta. Vamos ver, se eu pegar epsilon igual a delta, eu vou ter isso aqui, tá certo? Tranquilo? Isso aí vai dar. Todo mundo que está aqui dentro cai aqui dentro? Não. Então qual é? A gente pode fazer o desenho primeiro, tá? Olha só, o que eu quero? Eu quero o seguinte, eu vou desenhar a imagem disso aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Certo? A imagem disso aqui vai ter um pedacinho aqui e um pedacinho aqui, ó. Isso que eu desenhei agora em azul é a imagem do que está desenhado em rosa. Tá legal? Tá ruim esse desenho. Esse desenho tá atrapalhando. Calma aí. Porque tem o mesmo tamanho. Ele é o tamanho de Isso. Calma aí. E é 1 mais delta. Aquela função rapidinho. Pronto, agora sim. Aí ele tem que estar mais fiel, tá? Ó. A imagem disso é isso que está aí, tá? Beleza? Tranquilo? Esse intervalinho aqui que está em rosa, que é a bola de raio delta, ela é elevada num pedaço aqui embaixo e num pedaço aqui em cima. Todo mundo visualizou isso? Certo? Beleza? Tá? Então, esses pedaços são do mesmo tamanho, tá? Porque a inclinação aqui é 45 graus, beleza? Tá? Então, eu preciso ter um raio, escolher um raio epsilon que englobe isso aqui. Quem pode ser esse raio epsilon? Delta mais 2 funciona, mas tem até um menor. Delta o quê? Delta mais 1. Beleza? Porque se eu pegar delta mais 1, ó, até esse ponto aqui é o ponto f de x0, concorda? Se eu pegar delta mais 1, até onde o delta mais 1 vai aqui e vai aqui embaixo. Beleza? Tranquilo, Rogério? Certo? Tranquilo? Então, se eu pegar delta mais 1, eu garanto que eu vou pegar esse pedaço de cima, porque eu tenho delta que está aqui em cima e esse 1
que é exatamente o tamanho do salto. Beleza? Tranquilo? Todo mundo visualizou isso? Tá? Reparem que eu botei um exemplo, porque esse exercício já dá um pouco nó na cabeça, né? Então eu botei de propósito um exemplo fácil, tá? Certo? A função, não é que o exercício é fácil não, tá? A função é uma função fácil, porque ela tem 45 graus. Porque se ela tivesse outra inclinação, esse comprimento aqui seria diferente desse. Tipo assim, se ela fosse alguma coisa tipo y igual a 2x, aqui em vez de delta, aqui seria 2 delta, tá? Então seria só uma dificuldade a mais. Beleza, pessoal? Então é só para dar uma... Beleza? Tá? João. Esse delta aí é a distância entre esses dois limites que o mundo está no centro? Ou é a distância do mundo até o raio? Esse delta aqui, ele começa como um raio aqui, tá? Ele é um raio em torno do 1. Tranquilo? Então é do 1 até os limites. O delta é 1 menos delta, 1 mais delta, tá? Esse intervalo. Aí a parte 1 mais delta vai parar aqui em cima. Tranquilo? Vai parar de 2 a 2 mais delta, concorda? Porque eu tenho que olhar, eu estou olhando pelo gráfico da função, né? Para calcular a imagem. E esse pedaço aqui, 1 menos delta até 1, ele vai parar aqui embaixo. Beleza? Então por isso que se eu pegar epsilon igual a delta mais 1, funciona. Tranquilo, pessoal? Aqui pedaço da cima é delta sobre 2. Não, é delta, né? 2 mais delta. Não, aqui é raio delta mesmo, porque a função ela tem inclinação de 45 graus. Então não altera o tamanho, tá? Não, esse raio aqui é 2 delta. Isso, porque repara, o que eu estou pegando aqui é a bola de centro delta, de raio delta e centro x0, que é um intervalo que vai de x0 menos delta a x0 mais delta, beleza? Esse pedaço de baixo do intervalo vai para cá. E esse pedaço de cima do intervalo vai para cá. Beleza? Tranquilo? Certo? Bom, então por que isso aí não serve como definição? Aí já apareceu a outra ali, calma. Então, enfim, a resposta do exercício é essa. Se eu pegar epsilon igual a delta mais 1, esse valor de epsilon aí satisfaz esse enunciado, tranquilo? Então por que esse enunciado não serve como definição de continuidade? Porque como o epsilon não é arbitrário, ele não... Repara que esse epsilon aqui, ele não é tão pequeno, não é arbitrariamente pequeno, perceberam? Certo? Então, ele simplesmente não enxerga esse salto. Porque, como o epsilon tem essa fórmula aqui, o menor valor de epsilon que eu vou ter com isso é 1. Então, eu não vou conseguir fazer aquilo que a definição certa exige, que é eu poder calibrar esse epsilon, certo? Eu tenho que ser capaz de pegar um epsilon arbitrariamente pequeno para poder enxergar rupturas de qualquer tamanho. Esse epsilon aqui não é arbitrariamente pequeno. Então qualquer ruptura menor do que 1 ele não vai enxergar. Beleza? Então por isso que tem que ser para todo o epsilon. Beleza? Porque eu tenho que ser capaz de calibrar esse epsilon. Fez sentido isso? Sim? Então olha só. E aí, pessoal, de boa? Fala aí, alguém. Sim. Vou botar outra, tá? Então a outra
agora repara, nessa aqui, a gente alterou a parte inicial da definição e manteve, na outra, a gente alterou, a gente mantém o começo e muda o final, tá legal? Certo? Beleza, pessoal? Então agora o que eu tenho? Eu começo com epsilon contra o domínio. Na anterior, a alteração era que eu começava no domínio. Em vez de eu tinha para todo delta de epsilon. Agora eu começo no contradomínio, só que em vez de dizer x menos x0 menor do que delta, implica f de x menos f de x0 menor do que epsilon, eu estou falando ao contrário. Tá legal? Certo? Então vamos lá, pensar. Posso apagar aquele desenho ali? De banco para a mão. Então, olha só, o que essa segunda expressão que apareceu aí está dizendo? A distância. Então, eu escolho repare que agora eu vou escolher um epsilon aqui, normal, tá? Essa parte é igual. Eu vou escolher um epsilon aqui assim. Tranquilo? Eu escolho esse epsilon aqui, tá? Beleza? Então, agora o que ele está dizendo? Uma vez escolhido esse epsilon, certo? Eu tenho que exibir um delta de tal maneira que todo mundo que está dentro desse raio epsilon vem de alguém que está dentro desse raio delta que eu vou escolher. Isso vai dar certo. Então, qual tem que ser esse raio delta? Qual pode ser esse raio delta? Agora sim, pode ser igual ao epsilon. Ele só é igual ao epsilon porque a inclinação é 1, tá? Porque de propósito eu fiz isso para não ser uma dificuldade adicional, certo? Então ele não deforma os tamanhos, né? Assim, se eu botasse outra inclinação, não seria o mesmo, enfim, o delta não seria igual ao epsilon. Então olha só, eu vou pegar agora aqui em azul, ó. Um delta igual ao epsilon, tá? Certo, pessoal? Então aqui olha só, pessoal. Então eu peguei o delta, ó, eu começo com epsilon, tá? Aí eu peguei um delta igual ao epsilon, concorda? Beleza? Tranquilo? Tá? Então olha só, o que vai acontecer? Alguma dúvida aqui até agora? Por que esse delta vai funcionar com o que eu quero fazer ali? Preste atenção. A definição, assim, qual é a diferença disso que está escrito aqui e a definição correta de continuidade? A definição correta de continuidade, ela diz o seguinte, que todo mundo que está dentro dessa bola tem que ter imagem dentro dessa bola. Concorda? Isso é a definição correta. Isso não acontece. Beleza? Porque essa bola aqui, a imagem dela vai ter um pedaço aqui embaixo, outro pedaço aqui em cima. Tá beleza? Tranquilo? Mas o que esse enunciado aqui está exigindo? Ele não está exigindo isso que eu falei. Ele está exigindo que todo mundo que está dentro dessa bola seja proveniente de alguém que está dentro dessa bola. Isso é verdade. Perceberam? Certo? Por quê? Porque esse pedaço aqui de cima não vem de lugar nenhum.
Porque eu teria que pegar, na verdade, um epsilon menor do que o raio, tá? Para isso dar certo, não importa. Beleza? Então, é verdade que todo mundo que está aqui dentro, certo? Todo valor de y que está aqui dentro vem de um valor de x que está aqui dentro. Mas nem todo mundo que está aqui vai para cá. Mas todo mundo que está aqui vem daqui. Show? Certo? Fez sentido? Tranquilo? Deixa eu ver o que tem aí. Ah, tá. Agora eu estou dando uma resposta aí, ó. Pronto, isso aí eu já escrevi ali, tá? Agora eu marquei a primeira de vermelho, aí aqui tem o resultado, a resposta do exercício para a primeira, tá? Foi aquilo que a gente já escreveu ali. Agora a segunda, então eu estou pegando delta igual a epsilon, pronto, beleza, pessoal? Tá? Enfim, fez sentido esse exercício? Mais importante, eu acho, é entender o objetivo desse exercício. E o objetivo desse exercício é pensar isso, beleza? Que eu falei no começo. Eu tenho algo que eu quero, vamos dizer assim, rotular como função contínua, né? E eu estou pensando qual é a definição que serve para fazer isso, né? Para rotular isso, tranquilo? Então essas definições não servem. Eu acho que esse exercício é importante porque a gente está acostumado a pensar na produção de conhecimento matemático de forma contrária disso. Beleza? Então eu já tenho uma ideia, eu quero descrever formalmente aquela ideia, beleza, pessoal? O objetivo do exercício é esse. Tranquilo? Show? Então é por isso, no caso dessa definição de continuidade, que a definição tem que ter exatamente aquela melodia, senão ela vai desafinar. Tá? Por isso que eu tenho que ter aquele, pego um epsilon, né? Começo com x0, olho para fx0, pego um delta aqui, escolho um epsilon aqui. Se eu mudar isso, não vai dar certo. Então por isso que o repente tem que ser esse. Tá legal? Tranquilo? Certo, pessoal? Deixa eu ver. Bom, aí é claro também, deixa eu ver o que vem. Tá, essa aí é parte chata. Tá, falando sobre isso ainda. Olha só, isso aí eu não vou fazer não. É só para constar, tá? Falando sobre essa questão das definições, tá? Eu acho que é importante entender isso, porque como eu falei, é isso que eu sempre falo, as definições formais, elas não precedem as ideias precedem as definições. A definição tenta capturar, ou a definição, ou um sistema de axiomática, tenta capturar uma ideia pré-existente. Mas é claro também que, por outro lado, certo? Quando a gente enuncia uma definição, ela também causa coisas surpreendentes. E é isso que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Funções que são contínuas, mas que não estão na imagem, assim, na nossa, assim, são as funções não tarefas, tá? Beleza? Aí tem isso aí, nessas propriedades que eu não vou fazer. Tranquilo? A soma de funções contínuas é uma função contínua. Essa demonstração é bem direta, tá? É só usar a desigualdade triangular. Beleza? Tranquilo? Produto de funções contínuas é uma função contínua. Que aí a demonstração também é bem assim, tranquila, mas tem que usar aquele truque de somar e subtrair alguma coisa. Enfim, aí tem o R. Certo? Aí a composição também, não vou fazer essa demonstração. Essas propriedades básicas de funções contínuas, tá? Soma de função contínua, função contínua, produto é o composto. Tá? Certo. Tá. Então, eu boto a imagem desse filme aí. Quem já viu esse filme? Estrela da Lei do Tempo. Né? Beleza? Todo mundo já viu esse filme aqui?
Recomendo que vocês vejam, tá? É um filme assim, na minha estética hollywoodiana, mas ele conta uma história que é muito inacreditável, né? Assim, essa história que o filme conta. Então, o filme discute sobretudo a questão do racismo e do sexismo, né? As mulheres negras que eram usadas, é uma história verdadeira, né? Inclusive as personagens, né? Assim, uma delas morreu há pouco tempo, né? Assim, então é a história das mulheres negras que tinham um trabalho subalternizado na época, lá na NASA, que era fazer as contas para, enfim, para a corrida espacial, né? Americana. Assim. Esse filme, né? Então, fala a questão do racismo, né? As condições de trabalho daquelas mulheres. Não sei se vocês lembram, tem a questão do banheiro, né? Tinha um banheiro para pessoas negras, era separado, né? E era em outro prédio, elas tinham que ir, enfim. Então é essa questão, né, das relações de trabalho. Mas esse filme, do racismo, etc. Né? Mas esse filme, eu acho que ele é interessante, por outro lado também, porque ele conta como surgiram as disciplinas de cálculo, que a gente tem aula até hoje, beleza? Tranquilo? E é uma coisa que, assim, nem todo mundo sabe. O Thiago sabe falar dessa história com muito mais propriedade do que eu, assim. Thiago Hartz. Mas a história é o seguinte, esse modelo de disciplina de cálculo que a gente tem hoje, ele foi criado nessa época aí da Guerra Fria, certo? Então, e ele foi criado, os livros de cálculo, por exemplo, o Leopold é dessa época aí, década de 60, 50, 60, né? Então, essa template, digamos assim, de disciplina, essa ementa de disciplina de cálculo e os livros, né, assim, eles foram criados nessa época com um objetivo muito específico, tá? Então, qual era o objetivo das disciplinas de cálculo quando elas foram criadas? Era formar em massa pessoas capazes de fazer essas contas. Beleza, pessoal? Para quê? Os Estados Unidos competir com a União Soviética na época. Tranquilo? Então, a questão política, né, geopolítica toda, ali na época da Guerra Fria, né, que é a época posterior à Segunda Guerra Mundial, né, essa disputa entre o bloco ocidental e o bloco comunista liderado pela União Soviética. Então, era uma questão de demonstração de poder. Então, quem colocaria um homem em órbita primeiro, quem chegaria à Lua primeiro, etc, etc, né? E nessa época a União Soviética estava ganhando, né? Porque a União Soviética conseguiu colocar um satélite em órbita pela primeira vez, né? Então, o que esse filme narra, na verdade, é quem conseguiria colocar um homem em órbita e trazer um homem vivo de novo, obviamente, para a Terra. Até a questão do ponto go no go, que eles falam, que é como alterar a trajetória. Então, tem que ser muito preciso, né? Para, basicamente, transformar uma trajetória elíptica numa trajetória parabólica, né? Que é o negócio voltar para a Terra, mas numa velocidade controlada, o negócio não queimar na atmosfera, nem se esborrachar na superfície. Então, esse é o então, aproveitar, porque a questão é que se eles não soubessem no ponto certo, eles não teriam como aproveitar as peças ali. Mas na verdade ele também tinha uma pessoa mesmo. Eles queriam botar um astronauta numa cápsula enorme da Terra. Se não fosse exatamente preciso, não teria como dimensionar aonde cairia. Não teria como fazer o resgate. Ou então podia se perder no espaço, né? O negócio podia sair, então se fosse com força de menos, o negócio podia sair. Então era um negócio que exigia muita precisão nos cálculos, essa é a questão. Outra coisa interessante que eu acho nesse filme é que ela pega uma solução, ela pega um resultado que não foi feito para isso, né? Eu gosto de falar isso na matemática, às vezes tem uns resultados que você faz que não necessariamente você tem uma utilidade para aquilo naquele momento. Isso, exatamente. A única pena do filme é não mostrar o outro lado, né? Qual lado? Poderia. Yuri Gagarin. Da União Soviética, viu? Como que eles estavam vendo essa competição? A gente só vê um lado. Exatamente. Já tem muita coisa para ver, mas o outro lado seria bem interessante ver. E a União Soviética estava na mesma vaga também com livros de
cálculo soviéticos, né? Também era essa a questão, dos dois lados. Essa dinâmica lá. Isso. Mas enfim, eu gosto de contar essa história do filme, porque é isso, né? Assim, o que acontece? Essa disciplina de cálculo, ela foi criada com esse objetivo. Exatamente, um objetivo muito específico. E aí ela se disseminou, os livros foram escritos, então os livros, alguns livros escritos nessa época são traduzidos até hoje. E outros livros que foram escritos depois, tipo Stuart, não saem desse paradigma. O livro do Stuart é melhor porque ele é menos, sei lá, faz menos conta, digamos, mas ele tem o mesmo índice. Se vocês forem perceber, o índice muda muito pouco, nos últimos 60 anos, tá? Beleza? Aquele negócio, otimização, taxa relacionada, não sei o que, beleza? Então, a gente continua, porque isso se tornou confortável, tem um monte de livro escrito, as pessoas dão aula, então as disciplinas de cálculo 1 se tornaram completamente anacrônicas, tá? Então o que eu falo, tem até um texto meu do Ciência Hoje que eu falo isso, né? Assim, eu tenho a sensação que a gente dá aula de cálculo como se a gente estivesse ali, né? A mulher escrevendo um monte de negócio no quadro negro, tem essas cenas no filme, né? Assim, a gente dá aula de cálculo como se a gente tivesse naquele tempo. A disciplina de cálculo ignora tudo o que aconteceu na matemática nos últimos 60 anos, em particular a existência de computadores, que o filme também narra, né? Assim, e essa coisa de chegar ao primeiro computador, que era um negócio gigante, tinha que quebrar a porta, não sei se estou dando spoiler, um monte de spoiler, tá? Para quem não viu o filme. Mas enfim, que chega o computador IBM, que é um negócio gigantesco, que tinha que quebrar a porta para o computador entrar, que obviamente, certamente era uma coisa muito menos potente que o nosso celular hoje, né? Pensar que não foi a lua com aquilo. Enfim, então, é isso. O fracasso da disciplina de cálculo hoje é totalmente esperado, né? Assim, porque essa disciplina não faz sentido para os alunos, beleza? Porque ela é uma viagem no tempo, essa disciplina, né? Esse contexto não existe mais, ela perdeu completamente, ela é completamente anacrônica, né? E dentro desse anacronismo, eu acho que o que caracteriza essa disciplina de cálculo é isso que eu chamo dessa abordagem utilitarista e anacrônica, né, que é essa intencionalidade simplificadora. Então, era preciso que as pessoas fossem informadas para fazer um monte de conta com muita precisão e de forma rápida, porque ela, repara, era corrida espacial. Então, era quem chegava primeiro, então era preciso fazer um monte de conta de forma rápida. Então, por causa desse objetivo, essa disciplina de cálculo ela é repleta de macete, né? Isso que eu chamo de uma intencionalidade simplificadora, que é tipo, faz assim que vai dar certo, beleza? E ela não provoca um pensamento sobre os conceitos, digamos assim, certo? Então, esses mitos aí, né? Função contínua é aquela que você pode traçar sem tirar o gráfico do lápis do papel. É isso, né? É tipo um macetezinho que você dá, tipo, faz assim que vai dar certo, tá? Então, a gente vai ver agora exemplos não caretas que tem como objetivo desfazer essas intencionalidades simplificadoras. E é importante também deixar claro aqui que a minha crítica a isso aí não é a falta de formalismo, porque eu acho que o cálculo não é para ser formal mesmo não, tá? Então não é porque, repara, isso aí está formalmente errado, tá certo? Não corresponde, não retrata a definição de quantidade por causa daquele motivo que eu já falei. Tipo, a função 1 sobre x, o que isso quer dizer exatamente não tirar o lápis do papel? Se eu vou passar daqui para cá, eu vou tirar o lápis do papel, onde ela é contínua, beleza? Então, mas a minha crítica não é a falta de formalismo, a minha crítica é que isso está dentro de uma concepção de cálculo 1 que pretende simplificar as coisas, né? Que pretende não fazer que as pessoas pensem muito.
Beleza? Eu gostei muito daquele artigo que era História e Herança, né? E aí toda vez que eu me pego analisando essas coisas, Isso e a aí. gente vai, né? Tal como eu aprendi muito assim, né? Pegando herança e ignorando completamente a história, né? Esse artigo do... Foi a prova de doutorado que eu fiz pra cá, estava na bibliografia. E aí foi a primeira vez que eu tive contato, né? Eu parei pra pensar e falei, nossa. Que é do Gratamini. Isso. Exatamente. Eu falei, cara, não faz sentido. E como pra gente a história é tão importante, né? E a gente ignora completamente e fica só com a herança, né? Trabalha com a herança como verdade absoluta. Né? Exatamente. Isso é bem legal. A visão de história do matemática tem muito a ver com o que eu falo de problematização, né? Isso é bom para todas as áreas, né? Sim. O que a gente ensina em matemática com essa pegada de herança. De herança, exatamente. Que é... E assim porque é assim, e sempre é assim. Faz assim vai dar certo. Que basicamente é ver a produção de conhecimento de outras culturas como uma versão mais atrasada daquilo que está no presente. Né? Trasladar o presente, fotocopiar o presente no futuro, etc. O passado no presente, etc. E a gente vai repetindo, né? Eu dei uma prova ontem, né? Eu me propus a corrigir de ontem para hoje, mas eu não estava, que não funcionou. E aí eu recebi um e-mail de um aluno assim, como que era? Professor, eu gostaria, a questão tal era injusta, porque ela não estava na lista de revisão. Aí eu não respondi, hoje eu falei, olha, estou formando um robozinho que é para se repete, faz assim, não, pense, analise, assim, está dentro do conteúdo que eu dei, então foi muito injusto. O argumento era esse, injusto, não estava presente na lista de revisão a questão. A vida não é justa. Quando eu li Mas então, isso aqui que a gente entende por avaliação, né? Eu acho que essa fala está muito dentro de uma coisa, assim, porque, veja só, eu acho que não tem problema você botar na avaliação coisas que não foram faladas em aula no sentido da pessoa pensar, desde que a avaliação não seja vista como uma penalização, entendeu? Eu procuro fazer, eu ponho na prova coisas que não foram faladas em aula, mas é possível que vocês vão fazer a prova em casa, pode pensar, então não é assim. Então essas coisas que constituem a avaliação hoje são muito assim. Mas hoje a gente conversou, ele entendeu tudo na aula. Olha, eu não respondi esse e-mail porque eu queria que a gente conversasse. Queria fazer com você a questão e me diga, onde é que está fora do que. Não, professora, não foi justo. Enfim, aí continuando aqui, vamos só falar isso aí antes de sair no intervalo. Então eu falei, essa função aí sobre si, ela é contínua, beleza? Porque é isso. Não faz sentido falar de continuidade num ponto fora do domínio, tá? E outro exemplo mais radical, que esse aí, ó. Aquela função que o domínio é n, beleza? Segundo a definição de continuidade, uma função que o domínio é n é contínua. Seja qual for a definição, porque o domínio é formado por pontos isolados. Então, qualquer função com domínio n é contínua, que ela não serve, assim, aplicar o conceito de continuidade para essa função não serve para muita coisa. Mas essa função é contínua, porque dentro do seu domínio, que é o domínio, são pontos isolados, então ela não vai rasgar. Todo mundo vai ser levado num ponto lá, então, beleza? Só que assim, é isso, o conceito de continuidade não serve para muita coisa para a gente estudar essa função, é uma sequência. Enfim, mas segundo a definição de continuidade, essa função seria contínua. Tá legal? Se é só para destacar isso que eu estou falando, continuidade, a gente só serve para pensar para pontos dentro do domínio. Então o que está fora do domínio não importa, tá? Em seguida a gente vai falar de limites. Bom, essa função aí, só para dar um exemplo também, né, que é 0 quando x pertence aos irracionais e 1 quando x pertence aos racionais, poderia ser o contrário. Essa função aí, ela é descontínua em todos os pontos, beleza? Tranquilo? Que essa assim, qualquer ponto que você pegar,
por causa da densidade de Q e da densidade dos irracionais, ela não vai nunca levar pontos próximos de pontos próximos. Tranquilo? Porque se eu fixar qualquer racional, sempre tem um irracional ali perto, que vai ser levado num ponto que está longe. Tá? Beleza? Bom. Aí, tem alguns exemplos de viagem agora. Vocês querem fazer um intervalo agora ou daqui a pouco? Hã? Por favor. Tá, agora. Então vamos lá. Então, intervalo.